A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando um novo vídeo aqui neste canal e você é muito bem-vindo aqui. E eu já quero deixar o convite para, se você que está aí do outro lado ainda não nos acompanha por aqui, não é inscrito, venha fazer parte dessa família, se inscreva para continuar recebendo conteúdos que edifiquem a tua fé, em nome de Jesus. Eu sou a Pamela Virtes, eu procuro sempre estar trazendo revelações, experiências e palavras de consolo, palavras de exortação e que realmente nos mantenham ali na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo, nosso fiel e maravilhoso amigo. Então, gente, aqui, hoje, o Espírito Santo, enquanto eu estava orando, ele me colocou no coração a vontade de estarmos falando sobre santificação, que é um tema que de tempos em tempos, de hora em hora, né, a gente precisa estar relembrando, porque nós somos, gente, carnais, nós estamos dentro de um corpo corruptível, de uma carne que tende ao mal e que nós precisamos estar alimentando o nosso espírito a fim de que a nossa carne fique mortificada com as suas paixões, né? Então há uma guerra muito grande entre carne e espírito, e qual a gente alimentar diariamente, né, ficará mais forte. Essa é uma grande verdade. Então hoje o Espírito Santo me trouxe para o texto aqui de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17, que fala assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou seja, os que não professavam a mesma fé. Então nós podemos dizer, na nossa linguagem de hoje, que nós não andemos como as pessoas que não têm a mesma fé que nós, que não creem em Jesus Cristo, que não creem na palavra de Deus. Então que nós não andemos como eles, né, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, olha só, insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, ou seja, com velocidade, rapidinho, muito fácil, cometem qualquer tipo de pecado e não se preocupam com isso, né? São duros de coração, são cegos. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso aqui, gente, quem tá falando não é a Pamela. E também não foi Paulo, né, que escreveu Efésios, é o próprio Espírito Santo de Deus instruindo a sua igreja. Então aqui diz para nós não andarmos como nós andávamos antes de conhecermos o Evangelho de Cristo Jesus, mas nos despojar, ou seja, como eu posso dizer para os irmãos, se despir dessa roupa, tipo desse traje humano do passado, das nossas práticas mundanas aos quais nós éramos acostumados, aos quais nós vivíamos. É aquela questão, eu nasci assim, você sempre assim. Eu fui a minha vida inteira assim, agora sou desse jeito e pronto, e acabou. Não, gente, não é bem desse jeito que funciona. Se nós morrermos com Cristo, com Ele nós também ressuscitaremos. Então é preciso que haja aqui
realmente uma mortificação da nossa carne dia após dia, que é o processo da santificação, ao qual ninguém verá o Senhor sem santificação. A palavra de Deus diz isso num texto. Então, se vocês pesquisarem aí, joguem aí no Google que vocês vão ver esse texto. Não é a Pamela que está falando, sem santificação, isso é papo de religiosa, você está falando coisa que você, sabe, farisaica. Não, gente, isso é bíblico. Ninguém verá ao Senhor sem santificação, sem uma separação, sem você mudar os seus hábitos. Uma hora você mentia, agora você não mente mais. Antes você roubava, agora não rouba mais. Antes você andava como queria, agora você se preocupa em obedecer, em agradar ao Senhor, em seguir os seus ensinamentos que não são pesados, mas que são para nos dar vida e também vida eterna. Então, gente, eu posso dizer para vocês que a santificação é um trabalho, é uma obra do Espírito Santo em nós. Não é através do nosso próprio esforço somente. É uma obra do Senhor em nós, mas nós, buscando isso, essa ajuda do Senhor, nós conseguimos. Tem que ser todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados. Hoje mesmo, se eu falar para os irmãos que eu não pequei, eu vou estar mentindo, porque hoje mesmo eu já me peguei pecando. Então, todos os dias, o diabo, a nossa carne, vem ali para tentar nos fazer separação, né? Nos separar do Senhor. Mas fiel é o nosso Senhor, que sempre está ali pronto para nos perdoar e nos ajudar de novo. A questão é a seguinte, é que aquele que antigamente nem se preocupava, não estava nem aí com a forma, né, que vivia, agora nós temos esse temor, né, de não querer ficarmos entristecendo o Espírito Santo, de não andarmos na podridão dos nossos pecados, pois nós temos agora o entendimento de que, por exemplo, ter uma vida de reclamação, de murmuração, vai atrair coisas ruins para nós, vai gerar uma consequência, porque o salário do pecado é a morte, né? Então, por exemplo, uma vida de mentira, uma hora a mentira tem perna curta e uma hora as coisas, né, vêm à tona. Porque eu tô sendo espertalhão, tô sendo ligeiro, tô traindo a minha mulher, aquela, né, nem vou falar aqui como tem homem que trata sua esposa de qualquer jeito, sem respeito nenhum, mas uma hora, sabe, a vida cobra, uma hora a consequência daquele pecado vem à tona. Não pense o homem ou a mulher, né, que não vai colher as consequências ou o fruto das suas ações, do seu plantio. Tem uma frase que ficou muito repostada, ficou muito famosa no Instagram, que é: quem sabe o que planta não teme a colheita. E é realmente isso, gente. É claro que é igual eu estava pensando um tempo atrás sobre isso. Nós não vamos colher somente o que plantarmos. Tem coisas que vêm na nossa vida que não é questão de que nós que plantamos aquilo, mas que são coisas da vida, que acontecem. Só que tem muitas coisas que é realmente porque foi a gente que foi lá e plantou e está colhendo. Muita gente está colhendo desgraça, está colhendo coisas ruins, pela própria boca, pela própria forma como usa as suas palavras, sabe? Dentro da sua casa, na sua história, na sua trajetória de vida, a pessoa está toda hora usando a sua boca como uma forma de morte, com palavras infrutíferas, com palavras de maldições, com palavras ruins. E isso, gente, traz peso no mundo espiritual, traz batalhas, traz demônios, atraem toda sorte de males. Então nós precisamos vigiar as nossas ações, porque a palavra de Deus, na verdade, ela é um manual de vida para nos instruir, para querer nos fazer crescer, andar em santidade, a construirmos uma vida na rocha que é Jesus Cristo.
a construir uma família, por exemplo, na rocha que é Jesus Cristo, que quando vier a tempestade, quando vier as noites traiçoeiras, essa casa espiritual, né, essa pessoa com esse entendimento firme, não vai se esmorecer, não vai se entregar, não vai desistir da própria vida, por exemplo. Então, gente, vocês sabem muito bem da minha história, né? Eu, por exemplo, estou passando aí o luto do pai, o luto da minha mãe, muitas dificuldades financeiras também. Agora, graças a Deus, Deus sempre tem cuidado, gente, claro. Mas que eu quero dizer, se fosse uma pessoa com uma mente mais fraca, já tinha feito uma besteira. Então, isso para honra e glória do Senhor, eu compartilho com os irmãos, porque isso é uma fé prática, é uma fé que a gente pode se apegar totalmente ao Senhor e achar graça nele, sustento nele, alegria nele, né? Por termos uma vida de comunhão com ele. Então a gente desfruta disso. Então o processo de santificação, ele é maravilhoso, ele não é duro, ele não é penoso, porque ele nos faz bem, gente. A palavra de Deus, ela é toda para nos dirigir, nos governar os passos, para que nós não sejamos guiados por qualquer vento aí de doutrina, de engano, de, sabe, de falas, de demônios, que realmente podem adentrar no coração humano e resultar em morte. E a pior de todas, que é a morte espiritual, que é a morte eterna, né? Então eu estou aqui realmente como ministra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para instruir aos irmãos a repensarem nisso tudo que eu estou falando aqui com os irmãos, a permanecerem na palavra de Deus, a permanecerem buscando congregar nas igrejas do Senhor, nas igrejas em que realmente levem a palavra do Senhor com verdade, né, sem engano, em nome de Jesus, porque isso tudo que a gente vai fazendo é vida para nós. Isso tudo que a gente vai fazendo vai fortalecendo o corpo de Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, esse é o vídeo que eu queria aqui realmente compartilhar com vocês, que eu queria trazer para os irmãos essa mensagem muito breve, porém muito poderosa, porque vocês ouvindo estas palavras, vocês se livrarão de muitos males na vida de vocês. Eu observo que se eu tivesse obedecido ao Senhor, e muitas vezes, anos atrás na minha vida, eu não teria batido tanto a cabeça. Se eu tivesse obedecido ao Senhor, eu provavelmente teria colhido muitas bênçãos que eu não colhi, ou que eu colhi situações de gosto amargoso, porque fui rebelde, porque fui desobediente, e muitas vezes. Quem não é, né? Nós estamos aqui para aprender, nós pecamos, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso justo juiz, o nosso advogado fiel, né? Que rasgou o véu e que fez o sacrifício por nós que nenhum outro poderia fazer, porque somente Ele era totalmente puro, totalmente santo, totalmente amável. Então, através desse modelo perfeito, nós podemos alcançar um coração mais humilde, mais pacífico, mais perdoador, mais amável, mais tolerante, mais bondoso, mais generoso, mais compassivo, né? Então todos os frutos, né, do Espírito Santo, todo o fruto, né, a gente fala frutos porque ele se ramifica, né, em vários gominhos, digamos assim, é como se fosse uma tangerina, e ali tem os gominhos, né, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, né? Contra tudo isso não há lei, gente. Glória a Deus. Então nós temos que buscar no Senhor tudo isso, frutificarmos o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, porque senão nada adianta nós dizermos que nós somos cristãos, se nós não tivermos uma vida prática, nós estaremos enganando a nós mesmos, né? Então isso é muito sério, gente, isso é muito sério mesmo, não é brincadeira, né? Se dizer de crente, a gente está aqui numa vida real,
numa vida em que temos famílias, temos pais ou filhos, né, ou casamentos envolvidos, é toda uma vida, né, não é brincadeira. Então, gente, levem o relacionamento de vocês com o Senhor a sério, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é rico em perdoar, ele é bondoso, ele ama quando um filho se arrepende. Ele ama quando nós nos achegamos a ele com o coração quebrantado, com o coração sincero, falando para Deus: olha, Deus, eu pequei de novo, olha, Deus, eu fiz isso que te desagradou, Senhor, me perdoa. Olha, Deus, eu tô errando nesse pecado, tô falhando aqui de novo e tal, não tô conseguindo me libertar, me ajuda. E ele vem, e claro, também muitas vezes cabe, né, a nós um jejum para conseguirmos vencer algum tipo de pecado. Cabe a nós fazermos algumas campanhas, algumas coisas assim, para realmente ajudar a mortificar a nossa carne, porque é uma guerra, é uma luta, gente, não é fácil, né? Então, eu digo para os irmãos, mas eu tenho convicção e a palavra nos confirma que valerá a pena. Valerá a pena, meus amados irmãos, quando aquele dia chegar, e não somente no dia do Senhor, não somente quando ele virá nos buscar, ou realmente nós passando dessa vida para a vida eterna, mas também colhendo nesta própria terra aqui, sabe, as bênçãos do Senhor, a alegria de termos comunhão com Ele, a paz, sabe, a paz que Deus nos dá. O mundo inteiro jamais vai conseguir dar essa paz, que é somente Ele que pode dar essa paz. É a paz que excede todo entendimento, não tem explicação. É uma paz de tu saber que o verdadeiro, o único Deus Todo-Poderoso está com você, está cuidando da tua vida. Aleluia, que Ele é teu Pai, teu Criador. Então, gente, essa paz, só Ele pode nos oferecer. Então, vale a pena ter uma vida real com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, porque Ele é galardoador dos que o buscam e Ele sabe muito bem presentear os seus filhos. Então, hoje, por exemplo, eu posso dizer que eu olho para minha filha, claro que muitas vezes a gente, né, a maternidade não é uma coisa tão fácil, mas não é porque é difícil que seja ruim, gente, tá? Então a gente tem que saber ter o entendimento certo das coisas. Mas, gente, eu olho para minha filha e às vezes ela vem com aquele abraço gostoso, sabe, um abraço caloroso, um sorriso, uma gargalhada dela, e eu vejo que Deus me presenteou maravilhosamente, porque Ele é Pai, Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, Ele deu para nós o melhor, né? O Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará conosco para sempre. Aleluia. Porque aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo. Não é aquele que fala somente com a boca e diz: ai, eu amo Jesus. Ai, eu amo Deus. Ai, Deus é bom, ou fala até uma outra vez de Deus, mas a sua vida, ó, é de qualquer jeito, vive do jeito que quer, sabe? Nem conhece a palavra, sabe? A Bíblia, talvez nem exista uma Bíblia dentro de casa, nem abre a Bíblia, não tem reverência, não quer conhecer a Deus, não tem interesse. Então, quem ama de verdade busca, bate na porta, quer conhecer, quer se tornar amigo. Quem ama, na verdade, o bem da verdade mesmo, é porque conhece. Como que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Né? Então, amar só para dizer, só para saber que tem alguém para perdoar lá meus pecados, alguém lá no céu para olhar por mim, só pegar só a parte boa. É muito fácil, né? É muito fácil eu dizer que eu amo alguém só querendo a parte boa daquela pessoa e desprezando toda a parte de ter que fazer por onde, né? Por exemplo, um pai.
Ah, eu tenho um pai, eu digo que eu amo, mas ó, eu não me importo com ele, não me importo em estar perto dele, não me importo em ouvir o que ele diz, não me importo se eu tô falando com ele, se eu não tô falando, não importa se ele tá falando comigo e eu tô recusando, não importa das coisas que ele se importa. Que filho que ama esse? Sabe, gente? Não tem lógica isso, é até irracional, sabe? Então tem muita gente que leva uma vida com Deus e acha que leva uma vida com Deus dessa forma, mas não é dessa forma. Tem gente se enganando, achando que tá tudo bem na sua vida espiritual, mas não tá. Não tá nada bem. A pessoa tá caminhando em caminhos de morte, porque a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o fim é de morte. Tá? Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Porque está desprezando os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Então, gente, quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Não tem outra saída, não tem outra salvação, não tem outro, sabe, gente? Então, por isso que é muito importante nós não somente buscarmos a salvação no Senhor, mas permanecermos, né? Ou seja, para que ninguém tome a nossa coroa. Entendem? Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha dado algumas chacoalhadinhas aí no teu entendimento, na tua cabeça, para que vocês reflitam como vocês têm andado a vida de vocês com o Senhor, como que tem sido o relacionamento de vocês. Irmãos, agora eu quero fazer uma breve oração pela vida de vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Jesus Cristo, Pai. Agora eu quero, Senhor, colocar a vida deste irmão, desta irmã que me escuta neste momento, Pai, e pedir, Senhor, para que o Senhor, Teu Espírito Santo, possa ajudá-lo, ajudá-la nas suas necessidades, nas suas tribulações, papai, para que elas permaneçam no caminho, Senhor, no caminho de luz, de vida, papai, e que se há algum embaraço, algum espírito de engano, alguma coisa, papai, barrando ali, ou fazendo elas não verem, Pai, o pecado que tão de perto muitas vezes nos rodeia, Senhor, mas que agora, pelo Teu poder, papai, essas escamas dos nossos olhos, a dureza do nosso coração possa cair, papai, e nós possamos nos arrepender, nós possamos ter um espírito humilde para ver, Senhor, onde nós estamos errando, para que a gente possa verdadeiramente, papai, Te servir, Te obedecer e Te amar, papai. Em nome de Jesus, nos dá um coração, Pai, disposto a Te reverenciar, a Te amar, a ter zelo pela Tua obra, a ter zelo pelo Teu nome, papai querido, que é tão maravilhoso, que é tão bom, que está sempre ali pronto, papai, para nos perdoar e nos redimir de toda impureza, papai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus longânimo, Senhor. Então agora, papai, vem e nos relembra pessoas que nós precisamos perdoar, pessoas que nós precisamos, às vezes, ir falar alguma coisa, mandar uma mensagem, orar por alguém. Toca os nossos corações, Pai, para sermos mais sensíveis, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a como, Pai, nós devemos ser dentro dos nossos lares, a como cuidar dos nossos filhos, a como honrar os nossos pais, a como amar os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda para que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente cristãos, Pai, cheios do fruto do Espírito Santo e não, Pai, servos inúteis, que não Te agradam, que não fazem nada pela Tua obra, que não se preocupam, Pai, com o que o Senhor pensa sobre nós, que despreza, Pai, a Tua palavra. Não, Senhor, não deixa, Pai, nós sermos rebeldes, nós sermos, papai, pessoas indisciplinadas, pessoas que não se preocupam, Senhor, com a Tua palavra, pessoas que não se preocupam com
os teus sentimentos por nós, com a tua visão sobre nós, papai, mas que nós possamos te honrar com as nossas vidas, papai. Ainda que, pai, nós sejamos pecadores, reconhecemos, pai, as nossas misérias, papai, mas nós estamos aqui, querendo, porque eu acredito muito, pai, que se essas pessoas chegaram até nessa parte do vídeo, é porque elas estão querendo, pai. Elas têm sede de ti, elas têm vontade de ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Então, pai, agora eu peço que o teu Espírito Santo ajude elas, pai, nesse processo de santificação na vida delas, nesse processo, papai, processo de crescimento, de amadurecimento. Eu não sei qual que é o processo que elas estão passando, mas que o Senhor possa dar sustento, dar uma ajuda do céu, dar consolo, pai. Perdoá-las, papai, seja o que quer, pai, que elas estejam precisando, buscando o teu perdão, papai. Que eu sei que tu és bom, pai, eu sei que tu és um Deus misericordioso para nos perdoar quando nós estamos com o nosso coração quebrantados de verdade. O Senhor é bom, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor nos sara. Aleluia, faz a tua obra em nós, papai. Faz na vida do teu filho que me escuta agora, da tua filha que me escuta, aquilo que só tu, Deus, podes fazer. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Tome posse dessa oração aí pela fé agora, em nome de Jesus. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta pra mim, oração, só pra mim saber se você assistiu esse vídeo até aqui, tá bom? Bom, gente, então esse era o vídeo que eu queria compartilhar com vocês nesta tarde. Eu espero realmente que tenha falado ao teu coração, porque também sempre fala ao meu coração, tudo que eu libero aqui pros irmãos, fala comigo, né? A espada aqui passa por mim primeiro e depois passa para os irmãos, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é luz para os nossos caminhos. Muitas vezes nós estamos andando meio errado, né? Estamos indo meio que para caminho de escuridão. Daí Jesus já vem, opa, filho, não vai por aí, volta para o caminho certo, meu filho. E assim a gente vai indo de glória, em nome de Jesus, e a gente vai vencendo, amém? Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aí, meu irmão, que é sempre muito bem-vindo para ajudar, né, a propagar essa mensagem. Deixa teu comentário também, o que o Espírito Santo falou aí muito forte com você através desse vídeo. E é isso, me siga nas redes sociais. Gente, acho que já falei demais. Um beijo no coração e até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Fui!